encontro tá posto para a gente vai saber que vai ter uma mudança, né? Então, se tem uma mudança, tem transformação, então eu não vou conseguir mais dar a mesma aula, vai ser sempre é, a docência, ela está no processo sempre de mudança. Por mais que eu falo, não, vou começar assim assado, alguém pergunta alguma coisa, e aí eu vou mudando e vou reorganizando meu pensamento. Então, o trabalho está aí, a criação está aí, o encontro e a busca por transformação do mundo. É óbvio que você vai ter também docentes que não querem transformar, não querem que eles vão ficar na mesma condição. Então, a gente tem que entender isso. E nesse referencial a Deus do trabalho, ele vai falando sobre isso. Assim, olha, as questões que vão nortear esse debate são o contexto da crise do capital, quais as mudanças foram operadas no âmbito do trabalho, né? Então, o que mudou de fato, quais as consequências dessa mudança e quais as possibilidades de luta. Então, quais as possibilidades reais para o trabalho, o que é que ordena e o que é interessante. No cenário geral, a gente vai ter que as mutações ocorrem como consequência das profundas mudanças que o próprio capitalismo vem sofrendo em escala mundial. Então, assim, o capitalismo ele vai tendo alterações, e a gente está vivendo isso agora de uma forma muito específica, que vai fazendo uma mudança na relação com o trabalho, tanto na estrutura produtiva quanto na relação de valores. A classe que vive do trabalho está desaparecendo? Essa é uma das perguntas que aparece no grupo, no livro. E, de fato, não. Assim, a gente vai entender que a classe que vive do trabalho ela está aí presente, como as classes continuam presentes, e ela está se remodelando. Então, quando pergunta que, olha, a classe proletária não existe mais, existe. A desigualdade está posta, as definições. Então, por mais que tenha outros reordenamentos, a situação está lá. A gente precisa entender que reordenamentos são esses e como que eles aparecem na nossa sociedade. Então, a categoria trabalho não é mais central num mundo marcado por uma globalidade igualmente articulada. Então, é isso. Assim, hoje, o vendedor de roupa aqui concorre com roupas da China, né? Você consegue pedir direto da China, vai demorar, mas vai chegar. Então, a gente tem uma outra globalidade. Agora, às vezes a gente não compreende o contexto e a gente vai desqualificando os trabalhadores e vai desqualificando os coletivos. Então, ó, as tendências que o próprio capitalismo vai ter, então o capitalismo e o seu processo de mudança são tendências históricas, né? São respostas que o próprio capitalismo vai dando de acordo com as mudanças históricas. Então, quando a gente pensa no terrorismo, no fordismo, a gente está pensando nessas mudanças, no toyotismo, nessas mudanças de regulação social, nas mudanças onde, como que o Estado vai interferir, ou nas mudanças dos processos democráticos. O modelo neoliberal é um desses exemplos que a gente vai ver mais claramente. Na perspectiva da construção histórica do capitalismo, chega um determinado momento que a gente vai começar a ter, logo depois da Segunda Guerra, o famoso capitalismo científico ou administração científica, é, a, a princípio Fayol, depois Taylor, que são teóricos que vão começar a pensar no trabalho, mas é um pensamento no trabalho muito mais pensamento articulado com a produção. Né? Então, o que eu vou fazer para se produzir mais? E os livros de Taylor, eles são muito interessantes, assim, porque eles têm explicitamente o que é que cientificamente eu quero fazer para que se produza mais. E Taylor tem uma das frases clássicas, assim, de que o problema do trabalho, às vezes, é o trabalhador que não quer trabalhar, que não quer produzir mais. Então, a gente tem que entender essa fala com a mesma fala do contexto que eu havia falado para você sobre a escravidão. Então, o escravo vai ter um limite naquilo ali, ele não vai querer, e você não vai conseguir produzir mais. Então, você tem que mudar, quase mudar o formato da escravidão para ter uma produção maior. E isso vai acontecer ao longo da história com essas leituras científicas sobre a própria lógica do trabalho. Então, o Fordismo ele vai ter
junto com ele, essa perspectiva, assim, de como que a gente consegue. E aí vocês já conhecem lá as características claras do Fordismo. Então, tanto o Taylorismo como o Fordismo foram marcados pela racionalização da produção. Então, vamos pensar a produção. A divisão e a especialização do trabalho. Então, não só a divisão mais do trabalho, mas a especialização, assim como a mecanização e pela produção em massa. O princípio básico é a fragmentação do processo de trabalho na divisão de tarefas, aumentando a produtividade e acelerando a produção. Quando o Ford vai inventar toda aquela estrutura das mesas lá de rotação para aumentar o trabalho, tem algumas coisas na biografia dele que é muito interessante. Assim, Ford ele está disputando com grandes empresas que já têm o cartel sobre a construção do carro, então ele quer atingir um público novo, e ele quer também que esse público seja o público que trabalha na fábrica. Então, Ford vai pensar que ele tem que delimitar o horário de trabalho. Então, se antes trabalhava 16, 20, Ford já vai chegar e vai organizar em tantas horas, vai pagar um salário um pouco mais qualificado, mas ele está pensando ao mesmo tempo na produção e no público. Então, ele tem muito assim. Ford é um cara com uma perspectiva muito grande, porque ele é um dos primeiros que vai começar a pensar no parcelamento da compra dos carros. Então, ele faz uma mudança não só na famosa esteira, mas também nessa organização básica do trabalho. Por isso que ele é um dos teóricos que vai vir junto com o Fayol, com o Taylor, nessa construção sobre o Fordismo. Mas isso não quer dizer que isso é um desenvolvimento, uma qualidade, um pensamento na perspectiva do trabalhador. É um pensamento na perspectiva da produção e do lucro que vai afetar o trabalhador. Então, você vai ver isso muito claramente no Fordismo. Então, separação entre elaboração e execução, pensar e fazer. Então, essas separações vai cada vez mais distanciar o trabalhador do processo e da complexidade daquilo que ele está fazendo. Então, profissionais extremamente especializados, estrutura organizacional hierarquizada, relação salarial a partir de acordos coletivos. Então, nesse período aqui, a gente já vai ter essa identidade do trabalhador como operário e um sistema de proteção social. Você tem uma organização aqui que está sendo conduzida mais claramente. A gente, vocês já devem ter assistido aí o filme Tempos Modernos, que vai ser bem representativo em relação a isso, de como que a esteira funciona, de como que o homem ele tem que pensar no tempo exato para fazer cada coisa, né? Então, os movimentos repetitivos do Charles Chaplin são isso, assim, é essa leitura científica do trabalho que está lá tentando contar tudo. Então, você não permite em momento nenhum que ele se torne inútil, né? Ele vai estar lá sempre em movimentos exatos, movimentos bem organizados. No filme Chaplin tem uma coisa muito interessante também, que até no horário do almoço eles querem colocar uma máquina para ele comer mais rápido e para ter uma produção mais qualificada, né? Então, a gente entra nessa operacionalização e nessa produção qualificada através de Ford, né? Então, a gente vai ver aí essa construção, essa contínua. Aqui está até uma brincadeira das mudanças do carro até a atualidade, né? Até que o passo seguinte da robotização, então essas mudanças. Mas o Fordismo ele foi muito específico ao demonstrar a qualidade e a organização. O Toyotismo já é um outro tipo de mudança na relação do trabalho, que é uma mudança mais de eu não quero muitas pessoas fazendo o trabalho, eu quero poucas com muita capacidade. Então, eu já começo a reorganizar. Se antes eu precisava de muita gente, então cada vez mais eu vou cortar essa relação de trabalho. Esse modelo japonês surge então para responder a essa concorrência internacional e produzir com mais rapidez esse trabalho. Então, você vai ter como característica a flexibilidade dos processos de trabalho,
a produção em pequenas séries e a participação do trabalhador nos objetivos empresariais. Então, aqui você já vai ter uma cooptação do trabalhador para aproximação da empresa. Esse modelo flexível foi precursor de perceber um pouco a relação já subjetiva dos operários, porque na história ele vai ver que a forma anterior, muito repetitiva do trabalho, vai exigir uma produção maior e, ao mesmo tempo, vai exigir uma resposta de greve. Então, agora você já começa a mudar essa lógica, né? Você busca adesão, participação do trabalho, né? Você busca a famosa cooptação do sujeito na perspectiva desse trabalho. Então, o toyotismo ele ganha uma outra perspectiva. O toyotismo não vai fazer uma produção de vou produzir muito, 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 e, e aí vou fazer estoque. Ele já parte do contrário, ele já fala assim, olha, vende lá primeiro, depois eu produzo. Hoje, a gente ainda vê algumas características do toyotismo, assim. Você não vai comprar um carro zero e sair de lá com o carro zero. Dependendo do carro zero, você vai lá, fala, eu quero tal, eles vão pedir na fábrica e vai gastar uma semana, duas. Alguns autores falam que esse pedido até o carro chegar, às vezes é o tempo de produção do carro. Então você fala, então o meu carro vai ser produzido especificamente, eu posso até usar esse discurso para convencer, mas o que eu não quero vou produzir carro e o carro vai ficar parado. Então, eu quero uma relação de temporalidade diferente. Eu quero o sujeito fazendo o necessário para produzir o necessário. E aí eu vou investir em outras áreas. Eu quero esse sujeito que saiba trabalhar não só apertando parafusos, mas que ele saiba mexer na máquina, que ele saiba, uma perspectiva de compreender um pouco do funcionamento mecânico e computacional. Você já quer um outro tipo de trabalhador aqui no o modelo teoretista incorpora alta tecnologia, controle de qualidade, com isso a produção em pequenas séries, evitando a estocagem e desperdício. O trabalhador operava em máquinas, mais máquinas e com maior nível de conhecimento técnico, automatização do trabalho em menor escala. Então, aqui, no teoretismo, você já vai ver um aumento das escolas técnicas, né? Você quer produzir pessoas já com capacidade, não só para operar uma máquina, mas inclusive para consertar a máquina, você já está produzindo um outro tipo de trabalhador aí. Então, a substituição da mecânica pela microeletrônica, informatização, alta tecnologia, tudo isso você vai ver no presente aqui. Profissionais altamente qualificados versus trabalhadores de massa mais desqualificados e precarizados. Então, você vai vendo uma transformação. Aqui, como eu falei para vocês, o teoretismo vai ter uma outra relação. Ele vai falar do ganho salarial por produtividade e não salários conquistados de acordo com coletivos. O que eu faço aqui? Eu começo a desqualificar os sindicatos e falo, não, se você produzir mais, eu te dou aumento direto. Então, eu enfraqueço o próprio sindicato. O sindicato era uma organização que tinha força, e que trabalhava e fazia pedidos coletivos, agora eu começo a desconstruir esse próprio sindicalismo. É quase um sindicalismo por empresa, né? Então, a negociação está ali mais interna, tem uma relação de poder mais próxima. Novos padrões de gestão de força de trabalho, qualidade total, gestão participativa e envolvimento, é óbvio, manipulatório. Então, é isso, você vai ter já outra forma de industrialização, você vai ter uma organização e robotização maior, né, nessas mudanças no trabalho. Então, olha só, as mudanças vão acontecendo, elas aconteceram ao longo da história, e aí, com a atualidade, com a contemporaneidade, ela vai tomando um grau de mudança ainda maior. Para os autores iniciais lá que eu falei, o Bloch, eles vão falando que não, que isso deixa de ser trabalho, só que não, porque está lá ainda as classes, está lá o sujeito buscando criar e a negação da criação, está lá o lucro, está lá a venda,
da hora para se ter um processo de sobrevivência, então entra uma outra relação com o mundo do trabalho. Então, consequência dessas transformações no mundo do trabalho, mudança nas suas formas de inserção, na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e política. Então, é isso que eu falei, a mudança da perspectiva. A classe trabalhadora, aquela que vive da venda de sua força de trabalho e não detém os meios de produção. Então, olha, sua força de trabalho e não detém os meios de produção. A classe que vive do trabalho sofreu a mais aguda crise do século na sua materialidade, na sua subjetividade, na sua forma de ser. Então, essa classe que não detém mais os meios de trabalho, ela vive desse trabalho atual, que é o trabalho do capitalismo, e sofreu um conjunto de mudanças na sua identidade enquanto classe, na sua identidade enquanto trabalhador, que é de uma desproporção inacreditável ao longo da história. Outra consequência que você vai ter a desproletarização da classe trabalhadora, a redução da classe operária tradicional pela recessão e automação. O que ele está falando aqui? Olha, se você pega nos anos 80, você tinha o famoso ABC paulista lá, com grandes empresas, você tinha aquela organização sindical muito grande, essa organização ela vai diminuindo e quase eu vou desconstruindo essa classe trabalhadora. A característica mais atual que a gente vai ver dessa desconstrução é a famosa denominação colaborador, né? Eu tiro toda a sua relação de falar que você é trabalhador, que você tem um sindicato, que você tem um coletivo, e te chamo de colaborador. Então, a expansão do trabalho assalariado no ramo de serviços, então, o vídeo que eu vou mostrar, vocês vão ver isso. Assim. Se antes a gente tinha um crescimento gigantesco e proporcional de grandes empresas, de grandes massas de trabalho, agora a gente vai ter o serviço como aumentando. Né? Então, é quase uma ramificação desse processo de trabalho. Complexidade dos processos de urbanização e desenvolvimento tecnológico. Né? Então, desenvolvimento tecnológico está aí o tempo todo. Aumento do subproletário, trabalho precário, parcial, temporário, terceirizado, informal. Essas aqui são as consequências que a gente toma na cara o tempo todo. Né? Trabalho precário, né? A galera lá com bicicleta, temporário, então você não sabe mais até quanto que você vai trabalhar, você vai ser terceirizado, você vira o informal, jornadas de trabalho mais flexíveis, igual uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custo. E isso também vai sendo influenciado nas normativas legais. Né? Então, toda essa desconstrução vai aparecendo também nos processos legais. Então, eu impeço determinado grupo de ter uma identidade, desconstruo essa identidade, desconstruo também os processos legais que sustentavam isso tudo. Então, vai ter lá aumento do contingente feminino, aí as pessoas falam, ah, mas isso é bom, né? Mas só que é uma associação de eu tenho mais trabalhadores, eu tenho mais mulheres, mas eu também reduzo o salário delas. Né? Então, essas questões de gênero, elas atravessam lá, mas infelizmente não é eu vou acessar esse público com mais qualidade, não, infelizmente é o contrário. Mudança nas relações de trabalho, então, isso que eu já vi falando, dessa flexibilidade contratual, perda dos direitos, que isso a gente vem, assim, desde 88, é só perda goela abaixo, e é óbvio, esse contínuo condição de desemprego. Então, a classe que vive do trabalho, se antes a gente tinha muito característica, quem era trabalhador era o sujeito pobre, era o sujeito que está na fábrica. Hoje você tem uma coisa mais diversa, mais heterogênea, você tem serviço, você tem muita gente aí, e aí você perde essa identidade. Assim. Então, se falar, eu trabalhava, dá um exemplo, eu trabalhava como educador social da prefeitura, os meus primeiros empregos, assim. E aí o meu sindicato estava vinculado ao sindicato do comércio, um negócio mais estranho, assim. Então você vai vendo que vai faltando uma identidade, uma continuidade naquilo ali.
Então, estranhamento do ser social que trabalha, alienação, cooptação em torno de um projeto. Então, a gente vai ficando cada vez mais alienado no trabalho, você vai perdendo a identidade com o trabalho, então você vai só... A gente vai ver crise do sindicato, né? Trabalhadores estáveis versus informais, precários. Agora a gente está vendo aí a, os servidores perdendo o direito, né? Então continua essa mesma pegada, né? A individualização das relações de trabalho, reduzindo esferas do universo de atuação, desregulamentação e flexibilização dos direitos e descrença na luta dos trabalhadores. Então, eu vou lá, e, que é outra coisa, vou lá e falo, não, esses trabalhadores, esses professores não querem trabalhar, ah, não, esses servidores públicos ficam ganhando dinheiro na mamata, sem fazer nada, eu desqualifico para cada vez mais desconstruir. Né? Então, é uma história já contada que a gente veio desde os anos 80 e que vai se repetindo de várias formas possíveis. Né? E aí o Ricardo Antunes, ele já começa a fechar com algumas ideias, né? Que ele vai falar que são teses um pouco sobre o que está acontecendo sobre o trabalho. Ele vai falar que enquanto perdurar o modo produção capitalista, não pode se concretizar a eliminação do trabalho. Então ele fala, olha, o trabalho está aí relacionado diretamente com o capital, não vai ter uma desconstrução como fonte criadora de valor, mas isso sim uma mudança no interior do processo de trabalho. E ele vai falar que esse trabalho que está sendo transformado e está sendo cada vez mais desqualificado, ele também é um trabalho que tem que se opor ao capitalismo, se opor a essa estruturação que foi construída, que é extremamente desqualificatória. Então ele coloca lá, não sendo nem consumidores nem assalariados, os robôs não poderiam participar do mercado. A simples sobrevivência da economia capitalista estaria desse modo comprometida. Então ele está falando o seguinte, olha, não adianta só o robô, eu preciso de gente para movimentar o mercado. Mas só que eu estou colocando pessoas em condições mínimas para movimentar o mercado. Eu estou tirando os direitos, eu estou tirando a estabilidade, eu estou tirando outras coisas e colocando o sujeito quase abaixo do robô. Então, uma situação extremamente precária. Né? E aí, Antunes vai defender a luta para além do capital, buscando esse trabalho concreto e realizador, com valor de uso, e aí ele começa a fazer um questionamento, né? Quanto que vale o seu trabalho, quanto custa o seu trabalho, quase uma busca por essa... É preciso pensar nessa relação nossa com o mundo do trabalho. Não há uma tendência generalizante e uníssona quando se pensa no mundo do trabalho, assim uma processualidade contraditória e multiforme. O que ele está falando? O trabalho se tornou multiforme, contraditório. Então, são várias leituras que existem sobre o trabalho. E a saída, vou falar, embora heterogeneizado, complexificado e fragmentado, as possibilidades de uma efetiva emancipação humana podem ser viáveis através das revoltas que se originam centralmente no mundo do trabalho. Então, ele vai falar, olha, a saída está nas reorganizações, das revoluções que vão sair do, do, do campo, do meio do trabalho. E, mais especificamente, atuando enquanto classe, pensando no segmento social e num segmento dotado de potencialidade anticapitalista, porque ele tem claro que o capitalismo traz essa negação do sujeito enquanto produtor, do sujeito enquanto criador. Na perspectiva que a gente estava, essa transformação que a gente viu no processo do trabalho é a transformação que percorreu também na sociedade brasileira, né? Então, a gente vê ela historicamente e vê ela acontecendo mais rapidamente na Europa e depois ela chega no Brasil com um outro perfil, com um perfil mais diferente, mas chega também com uma velocidade mais rápida. Então, se a gente pensa no Fordismo, se a gente pensa no Taylorismo, gastando 100 anos de intervenção cada um, no Brasil você vai ter isso tudo acontecendo em 10 anos, 15 anos, você vai ver uma mudança muito grave
grande na história do Brasil. Assim. Essa mudança ela vai perpassando lá pelo Estado populista, que precisa se organizar nos anos 30 e 40, e aí que vai se tornar um Estado cada vez mais uma tentativa de produção massificada e em grande escala. Então, você vai ver esse incremento da industrialização nos anos 50 e 60, e para manter isso, você vai ver esse Estado autoritário depois se inserindo nos anos 60 e 70, numa perspectiva também de muita força do capital internacional. Então, você vai abrir grandes dívidas, você vai ver problemas com políticas públicas, e já nos anos 80 você vai ver esses embates claros dos trabalhadores vivendo essa força extrema que o Estado produz nessa leitura meio fordista inicial, que se transforma numa leitura toyotista, já mais especificamente, e aí depois você vai ver, já nos inícios dos anos 90, um outro governo que vai querer vender tudo, que vai querer desqualificar tudo que é dessas grandes produções e dessas relações do Estado para outros países. Então começa a privatizar tudo, desqualificando tudo. E isso aí a gente vai vendo em contínuo. Então eu desqualifico e tiro direitos. Se nos anos 80, depois do excesso dessa massificação e dessa industrialização, você vê uma luta por direito, por isso que a Constituição está bem ali em 88, depois disso você vai ver uma força contrária para a desconstrução desses direitos. Esse caminho ele vai trazer um peso no trabalhador e vai trazer o que a gente começa a ver mais claramente nessa disciplina, que é um adoecimento desse próprio trabalhador. Então você vai ver o sujeito do trabalho sofrendo um monte de mazelas nesse processo. Como as mazelas? Se nos anos 80 a gente tinha um sujeito do mundo do trabalho que, que tinha um adoecimento do trabalho mais específico, né? O cara mutilava o braço, o cara repetia o mesmo movimento e aí tinha um problema na coluna. Quando a gente chega na atualidade, os nossos problemas são outros. Né? Eu não tenho muita repetição, mas eu tenho um excesso. A gente vive a sociedade do excesso, né? O excesso e a ausência, né? Que é o excesso de muita informação, de muita responsabilidade e ausência de direito, ausência de criação. Então você fica naquele limbo ali. Então antes, você era normativo, você tinha repetição e você adoecia. E aí depois você vai vendo essa mudança descodificado. O que o Ricardo Antunes vai falar, que essa mudança que perpassa pelo mundo do serviço, vai ser conhecida como a atualidade do infoproletário, né? Que é um outro tipo de trabalhador. Esse trabalhador vinculado à informática, esse trabalhador numa outra pegada, que vai sofrer também um monte de mazelas na atualidade e que são importantes para a gente entender. O que nós vamos fazer? Juntando um pouquinho dessas informações agora, eu vou passar um videozinho aqui para vocês.